Bom, começando, cara, falando sobre essa queda do Bitcoin, que agora já tá mais amena, né? Mas ainda bem abaixo dos 100 mil dólares. O Bitcoin chegou a bater 126 mil. E se você pega até comparando com ciclos passados, se esse foi o topo do ciclo, ficou muito parecido com o que aconteceu em outros ciclos, né? Depois ele chegou a cair até quase 80 mil dólares praticamente. Agora, enquanto a gente está transmitindo esse podcast, não tiver mudado muito o preço desde a vez que eu vi o celular pela última vez, estava em 91 mil dólares. E toda vez que o Bitcoin tem um movimento mais forte assim de queda, o pessoal quer saber os motivos. Eu vi muita gente falando, foi o juro americano. Falei, puta, será que foi isso mesmo, cara? Porque só o Bitcoin caiu. Se você olha, as bolsas estão perto das máximas, se você olha ouro também. Então eu queria saber, tem alguma coisa na opinião de vocês por trás dessa queda? Ou foi só um movimento realmente que a gente pode considerar que até dado momento é normal de mercado? Eu acho que a macroeconomia ela deu impactou um pouco essa questão dos juros, porque o mercado precificava o corte de juros, aí vem o Fed, Jerome Powell falou que não ia cortar mais, deixou essa pulga atrás da orelha, o mercado ficou meio com medo, o mercado em geral, mas eu acho que no mercado cripto a gente tem algumas coisas endógenas ali, relacionada principalmente a essa questão de fim de ciclo. Existem teses hoje que a gente chegou no fim do ciclo e existem teses que a gente vai continuar um ciclo alongado para 2026. E eu acho que isso acabou fazendo muitos long-term holders venderem. A gente tem um gráfico que é até meio atípico para mim, que normalmente esses caras eles vendem em picos de mercado, principalmente em 2024, que a gente teve aquele pico, depois em 2025 Qual e agora a definição em do long-term holder, para o pessoal saber quanto tempo esse cara está segurando? Investidor de longo prazo de 6 a 1 ano para frente, que eu nem considero tão de longo prazo assim, né? Porque 6 meses, 1 ano, mas é como o mercado olha para esses indicadores on-chain. Mas é um indicador interessante que eles estão vendendo agora. A interpretação que dá para ter, falou, a gente está tendo uma distribuição dessa galera, que eles acreditam que não vai ter mais ciclo, estão desfazendo essas posições, que pode ser o motivo dessas grandes pessoas vendendo. E uma desalavancagem também que aconteceu, que eu acho que o mercado cripto estava alavancado, estava uma mini euforia ali. Muitos ETFs também, que eu acho que o preço que acabou pegando ali seria 95 mil a barreira dos holders. A gente começou a cair para baixo dela, começou a cutucar os outros players do mercado e a média dos ETFs estava em 89 mil dólares o suporte. Não começou a incomodar essa galera e começou a ter uma saída muito grande. Então acho que a macro teve o seu papel, mas o mercado que já estava alavancado, muita entrada, o pessoal começou a tirar capital com possível medo de fim de ciclo, ETFs vendendo. Eu acho que tudo isso acabou corroborando para essa queda um pouco mais acentuada que a gente teve. Mas então você acha que é uma coisa que é mais ligada a essa dinâmica endógena do mercado, tipo, cara, bateu no final do ciclo. Melhor vender agora porque vai cair e depois eu recompro, do que a juro americano? Eu acho que são as duas coisas unidas ali, porque teve essa reprecificação, que a galera ficou com medo, teve o shutdown americano também, que retirou liquidez do mercado, TGA do Fed, que era 800 bilhões ali para eles manterem, depois do shutdown começou a 1 trilhão, então continua essa retirada de liquidez que acredito que é um dos principais pontos dessa queda do Bitcoin. Agora, com ele reabrindo, e vem essa perspectiva agora de liquidez, vai entrar de novo, existe essa tese, mas venda dos long-term holders, ETF, juros americanos e retirada de liquidez, eu acho que foram os pontos ali que fizeram dar essa travada no mercado agora. Tem vários aspectos no Bitcoin que tem esse caráter de profecia autorrealizável. Isso me incomoda por um lado e me fascina por outro. Várias vezes eu já comentei aqui sobre o quão bizarro é tu pensar que a indústria da inteligência artificial só chegou onde chegou porque o Bitcoin e outras criptomoedas aumentaram muito a demanda por GPUs, onde GPT e seus primos vieram a ser criados. Computação quântica é outro assunto que está agora super em alta e que, se a gente parar para pensar, o Bitcoin tem um papel fundamental em desenvolver a indústria quântica porque ele é o grande prêmio, né? Então, de um lado você tem Bitcoiners falando, não tem que se preocupar com isso, e do outro lado é de novo, uma profecia autorrealizável, porque o prêmio está lá, crescendo, e então as pessoas vão investir para tentar coletar isso. E a história dos ciclos, do padrão quadrienal do Bitcoin, cai nessa mesma categoria. Eu até tenho evitado falar disso nos últimos dias, porque a galera fica meio brava comigo na internet, toda vez que eu coloco lá a imagem do ciclo se repetindo, e os caras, tá desenhando linha astrológica, isso aí é história para boi dormir. E eu já escuto isso faz muitos anos. E a história segue se repetindo. Se esse foi o topo do ciclo... Sim, se esse foi o topo do ciclo, ele aconteceu dia 6 de outubro, 535 dias depois do último halving. Ciclo passado, 528 dias depois do halving. No anterior, 527 dias depois do halving. Então, muito perto. A margem é muito estreita, né? A margem muito pequena. E isso estava cantado. As pessoas dizem, mas essa informação é pública, o mercado já se antecipa, precifica. Mas e aí, né? Pois é. O Lucas acabou de falar, teve muito long-term holder, muitos
compradores não imediatos, assim, não quem comprou agora, nos últimos meses, que venderam depois desse dia e no meio da queda também. E eu concordo que tem uma grande razão exógena, que é a expectativa de corte de juros agora em dezembro, que foi quebrada. E aí, como razões endógenas, você tem essa questão da profecia autorrealizável. Tem muita gente que comenta o fato de que um índice grande acionário nos Estados Unidos está pleiteando proibir a entrada da Strategy e de outras ações parecidas nesse índice. Segundo o JP Morgan, na verdade, são 3 índices. Então, poderia ser bem relevante para a empresa em si. Mas isso, cara, não deveria mexer com Bitcoin em si, né? Um dos 3 grandes compradores marginais nesse ciclo foram essas empresas, para mim, né? Então, representaram bastante demanda, assim. Em antecipação, o mercado pode... Quando eu digo compradores marginais, acho que quem fez preço esse ciclo, principalmente foram os compradores de ETFs e essa galera, essas empresas. Então, se antecipa-se que essas empresas vão parar de ter pólvora para comprar, o mercado pode reagir. A Strategy hoje deve valer uns 40 bilhões de dólares, 30, não sei, algo perto disso. A última vez que eu li, a demanda passiva de um índice, o MSCI, que é o maior que começou essa discussão, representava uns 9 bilhões de dólares. O que eu olhei é que se os 3 índices retirassem, chegaria a 9 bilhões. Então, se um só retirar, por exemplo, seria alguma coisa próxima de 2,8. Então, é meio que distribuído entre os 3. Mas mesmo assim, para uma empresa que está valendo agora pós-queda, né, em torno de uns 40 bilhões, vamos colocar, é muito relevante. É uma venda automática, né? Saiu do índice, você simplesmente desova as ações e nesse movimento a empresa pode perder muito mais do que esses bilhões que estão acumulados lá, porque é uma pressão vendedora muito grande. Então, para a empresa, com certeza seria terrível, cara, se isso viesse a acontecer. Não sei se vai acontecer, o Michael Saylor tem os argumentos dele que, olha, a gente não é simplesmente alguém que compra Bitcoin, a gente emite dívida, tem detalhes instrumentos de mercado, não sei o quê. Agora ele fala novamente, temos o nosso negócio de software. Ele tirou do nome, entendeu? Não, mas agora a Strategy voltou a ser micro, entendeu? MicroStrategy, porque a gente tem nosso negócio de software, então tem esses pontos. Mas eu não tenho dúvida, para ele seria terrível. Sim. Seria terrível. E as consequências disso eu não sei. Você sempre fala, pô, e se o MNAV cai abaixo de 1, né? Será que não vai ter gente vendendo Bitcoin para recomprar a própria ação? Então, e esses, eu não sei se você segue a Strategy no Twitter, mas nas últimas 2 semanas o tom deles mudou tão drasticamente no Twitter que me deu até calafrio. Você tá acompanhando? Tô acompanhando. Tipo, ele sempre falou que nunca venderia os Bitcoin. Aí 2 semanas atrás ele postou um tweet... Eu nunca disse isso. Ainda não. Mas dizendo que com o tanto de Bitcoin que ele tem, ele consegue cobrir 70 anos de dividendo. Só que peraí, se você nunca vai vender o Bitcoin, você não precisa falar isso, não faz sentido, né? Sim. E aí depois disso, várias coisas, tipo, tentando trazer segurança pro mercado, só que daquele jeito que tu pensa, cara, quem tá seguro mesmo não precisa tipo se Sam Bankman-Fried, né? Sim. Falando lá da FTX, olha, tá tudo tranquilo aqui, né? No dia seguinte, quebrou. Bizarro. Exatamente esse tom. Então, eu não acho que o fim dele esteja iminente, muito longe disso. Inclusive, eu não acho que a Strategy vá implodir. Acho que ela é a mais segura das Treasury Companies. Mas algo mudou. O Saylor tá com medo. Dá pra farejar isso no ar. E os tubarões, quando farejam sangue, eles atacam. Exatamente. O preço médio dele, eu acho que tá em 74k doll, né? Dos bitcoins ali dele. Vamos ver como é que vai ser essa questão do MSCI, porque... Eles queriam um FUD no mercado, querendo ou não, né, da pessoal. O próprio mercado cripto, se deslistou. Eu acho que quando rolou esse primeiro boato, já deu uma quedinha no Bitcoin. Eu acho que se concretiza, eu acho que não por ele, de fato, ele vender, mas eu acho que acaba gerando um FUDzinho naquele momento, muito rápido de mercado. Mas vamos ver se ele vai cobrir ou não, né? Em 2022 ele cobriu a chamada de margem que teve. Agora, veremos, porque a história, o capital tá muito maior, né?